Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin. Reconhecimento. O reverendo Wilford H. Reed, de Kennewick, estado de Washington, foi um educador bíblico de renome. A esposa de Wilford foi Gertrude, filha de John D. Lake, apóstolo da fé muito conhecido no início do século XX. Tanto Wilford como Gertrude foram intercessores por longos anos e bastante usados por Deus nesse ministério especial. Os ensinamentos de Wilford sobre oração revelam uma profundidade que somente um intercessor genuíno, com anos de experiência, poderia oferecer. Fiquei tão impressionado com seu esboço e seus comentários sobre a intercessão, que pedi licença para usá-los neste livro para a glória de Deus. Cremos, pois, que o Senhor usará esta obra para trazer à existência um grande grupo de intercessores que será treinado e estará na vanguarda da obra do Mestre nesses últimos dias. O irmão Reed nos deu permissão para reproduzir alguns textos, e as observações dele estão impressas nesta publicação com letras em destaque. Capítulo 1. Por que orar? Há muitos anos li uma declaração feita por John Wesley que nunca esqueci. Wesley disse: "Parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade a não ser que alguém lhe peça." Um pouco mais tarde, em 1949, li o texto de outro escritor que fez a mesma declaração, mas acrescentou: "Eu não sei por que é assim." Indagando-me também, percebi que tampouco eu sabia. Porém, se for correta a declaração de Wesley, parece-me que é, pois quando lemos a Bíblia toda, compreendemos que temos de orar. Devemos saber mais a respeito. Por isso comecei a examinar a Escritura para descobrir por que Deus deseja fazer algo em favor da humanidade, mas não pode realizá-lo sem que lhe peçam isso. Descobri a resposta mediante o estudo da palavra. Embora algumas pessoas tenham edificado castelos espirituais no ar, quanto ao Senhor dirigir tudo neste mundo, Ele não está. Durante a Guerra do Vietnã, um cronista do Sindicato Nacional dos Jornalistas começou esta crônica dizendo que não era cristão. Declarou não ser ateu, porque o ateu nega a existência de Deus, mas escreveu: "Suponho que você me classificaria como agnóstico. O agnóstico diz que talvez haja um Deus, mas se houver, não sabe a respeito. Na realidade, minha tendência é crer que há um ser supremo. Não acredito que tudo quanto existe surgiu por mero acaso. Creio que há um Criador em algum lugar, porém, nunca li a Bíblia nem frequento igreja. Um dos motivos para eu não fazê-lo é porque o que os cristãos dizem sobre Deus não condiz com o que eu acho que um Criador deveria ser, nem com aquilo que vejo a respeito dele na natureza. Os pastores afirmam que Deus dirige tudo. Ora, se é Ele quem controla, realmente desorganizou todas as coisas. As pessoas matam umas às outras, as crianças pequenas morrem, passam fome, as mulheres estão sofrendo, há guerras em todos os lugares. Se Deus tem tudo sob controle, quer dizer que Ele dirige tais conflitos?" Mesmo um jornalista não convertido sabia que aquilo estava errado. O Altíssimo não está governando este mundo, nem está reinando na terra. Felizmente um dia Ele reinará, porém agora sua vontade não está sendo feita aqui, a não ser na vida daqueles que se entregam a Ele. É fácil perceber isso, se você aceitar o seguinte ensinamento bíblico: Deus não deseja que o homem pereça, e sim que todos se arrependam. 2 Pedro 3,9. É óbvio que a vontade dele não está sendo levada a efeito. Quando as pessoas aceitam Jesus como seu Salvador, o propósito divino se cumpre na vida delas. No entanto, se o Senhor tivesse dirigindo as coisas e impondo o seu querer, levaria todos a aceitarem a salvação hoje e passaríamos para o milênio amanhã. Ao examinar a palavra buscando o porquê da declaração de John Wesley, descobri uma verdade que ninguém percebera antes, embora estivesse no ministério havia muitos anos. Quando perguntei ao Senhor a respeito da intercessão, Ele me disse: "Volte ao livro dos inícios." Eu sabia que ele se referia a Gênesis, então o li de novo. Já o tinha lido muitas vezes. Eu o conheci quando era menino na escola dominical. Dessa vez, porém, li e fiz a leitura de forma diferente. Sei que o Criador fez o mundo e toda a abundância dele. Ele fez o primeiro homem, Adão, e disse:
Adão, dou a você o domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 28 e Salmos 8, 6. Deus não disse, vou dominar por seu intermédio, e sim, dou a você o domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Portanto, Adão tinha autoridade sobre este mundo. Em certo sentido, originalmente, o homem foi o Deus desta dimensão. Porém, Satanás mentiu para ele, o qual traiu Deus e se vendeu ao inimigo. Então o diabo se tornou o Deus deste mundo. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o tentador é chamado de Deus deste século. Ele terá autoridade, será senhor desta existência até terminar o prazo de arrendamento de Adão. Legalmente, Deus não pode tirar do diabo o domínio dado pelo homem. O pai da mentira governa a terra com o poder que lhe foi outorgado por Adão. O Altíssimo nada poderá fazer, a não ser que alguém lhe peça. Capítulo 2. A oração de intercessão. Um dos tipos de oração. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Note que está escrito com toda oração. A palavra das Escrituras que realmente faz vibrar meu espírito é a de Goodspeed, que diz: use cada tipo de oração e súplica, e a cada oportunidade ore no Espírito. A Bíblia ensina vários tipos de oração e as diferentes regras que as governam. No meio eclesiástico, enganos são cometidos por não se diferenciarem os vários tipos de oração. Simplesmente lida-se com elas de forma padronizada. Muitas não surtem efeito porque as pessoas usam as regras e leis erradas. Por exemplo, temos o basquete, o beisebol, o futebol e o golfe e o tênis. Todos eles são exemplos de esportes e cada um tem suas normas. Não causaria confusão jogar futebol usando as regras do basquete e vice-versa? A razão por que as pessoas estão confusas no que se refere à oração é que todas as leis relativas a ela estão remexidas. Muitos lançam mão de regras que governam um tipo de oração e procuram aplicá-las a outro. Podemos dizer que, se usarmos as normas do futebol, do beisebol, do basquete, do golfe e do tênis concomitantemente, ficaremos confusos. O mesmo acontece com a vida de oração. Um falso conceito muito comum é imaginar que devemos terminar toda oração com as palavras, se for da tua vontade. As pessoas alegam que Jesus orou assim, porém, ele fez isso em apenas uma ocasião, no jardim do Getsêmani, quando fez a oração da consagração. Ao tentarem fazer a oração da fé, uma petição, uma intercessão para transformar as coisas, muitos finalizam dizendo, se for da tua vontade. Assim, a oração é estorvada pela falta de certeza do propósito de Deus, da sua palavra. Talvez alguns digam, não compreendo porque a oração não surtiu efeito. Seria como se dissessem em um jogo de futebol, não compreendo porque ninguém consegue fazer um gol. Não fique confuso, consulte o manual de regras, consulte a Bíblia e descubra como orar. Neste livro não entrarei em detalhes sobre isso, mas há outras obras minhas que tratam desse assunto. A seguir listarei vários tipos de oração que as Escrituras ensinam. Oração da fé. Para transformar as coisas, Mateus capítulo 21, versículo 22 e Marcos 11, 24. Essa deve ter por base a vontade de Deus revelada em sua palavra e jamais deve conter a palavra se. A oração de consagração. Para consagrar e dedicar a vida ao serviço de Deus, ir aonde o Pai quiser e fazer tudo quanto for da vontade dele. Nessa deve-se dizer, se for da tua vontade. Lucas 22, 42. A oração de entrega, usada para lançar todos os seus cuidados sobre o Senhor. 1 Pedro 5, 7. A oração de adoração. Lucas 24, 52 e 53. A oração da concordância. Mateus 18, do 18 ao 20. A oração no Espírito, orando em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. A oração em conjunto. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. A oração intercessória, em favor do próximo, que é o assunto deste livro. Um intercessor é aquele que toma o lugar de outra pessoa ou pleiteia a causa dela. Capítulo 3.
o homem precisa de um intercessor. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó capítulo 9, versículo 32 e 33. Uma referência bíblica ligada a esse texto coloca alguém que debate como árbitro. Em outras palavras, não há alguém para debater a causa em favor das duas partes. A tradução abaixo é esclarecedora. Jó 9, 32 e 33 ampliada. Porque Deus não é mero homem como eu, a quem eu responda, e com quem eu venha juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Quem dera que houvesse. Jó precisava de quem pudesse dar as mãos a ele e a Deus. Precisava de alguém que pudesse ficar em pé diante de Deus e ao mesmo tempo pleiteasse a sua causa. Deus viu que não havia intercessor. Isaías 59:16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O Senhor viu que não havia intercessor, portanto supriu essa necessidade, enviando Jesus até nós.